Esse livro vai dar início ao nosso bate-papo de hoje. Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. E é uma linguagem boa de ler, uma leitura que flui. E ele fala aqui que a gente tem dois eus dentro da gente. Um eu que acredita em si, que acredita que é vitorioso, que pode fluir, que as coisas vão acontecer na vida, que abundância financeira, que é capaz, que consegue as coisas, que é determinado. E esse eu, ele se manifesta como se fosse através de uma voz, de um pensamento que vem, de um conselho. Quando a gente está aberto, quando a gente está conectado, é como se a gente recebesse essas inspirações. E ele fala de um outro eu, que é o eu que não confia em si, um eu que se deixa abater, duvida de si, duvida das coisas, desanima, e isso faz com que a pessoa caia. Atendi uma cliente que ela me trouxe muitas coisas sobre autoconfiança, sobre confiar em si ou não, na sua capacidade de realizar. E percebe o quanto isso interfere na tua vida profissional e, consequentemente, na tua vida financeira. Porque tudo que tu vai fazer, se tu duvidar de ti, se vier uma voz, e essa voz, às vezes, é uma lembrança. Às vezes é a lembrança de algo lá da infância. A lembrança do pai, a lembrança da mãe. Dizendo assim, olha, tu faz tudo errado. Tu é uma desastrada, tu derruba tudo, não faz nada certo. E como é que vai ficando a autoestima dessa criança se ela se cria num ambiente, numa casa, aonde ela é criticada, ela é julgada, e não é por mal que os pais fazem isso. Às vezes é uma forma deles quererem dizer assim, se desenvolve, melhora, aprende a ser diferente. Só que como às vezes os pais não sabem a melhor forma de dizer, eles acabam fazendo as críticas. E essas críticas ao longo dos anos, para uma criança, essas críticas elas vão calando, porque a gente aprende as coisas por repetição. Então aquilo que tu diz constantemente para ti é o que tu se torna. Se tu pensa sempre assim, eu sou tímida, eu sou encolhida, eu não sei falar em público. O que tu tá dizendo para ti? Eu não sei falar em público, eu sou tímida. Então, quando tiver uma reunião na empresa, quando tiver uma reunião no colégio do meu filho, quando eu tiver que me expressar numa festa, numa reunião familiar, não, vou ficar quieta, vou ficar encolhida, porque tu colocou esse rótulo, tu aprendeu a silenciar em algum momento, aprendeu que silenciar era bom, e tu colocou esse rótulo em ti mesmo, eu sou tímida. A boa notícia é que tudo pode ser mudado. A gente tem na cabeça da gente esses programinhas mentais que foram criados, foram através dos nossos aprendizados desde a infância. Mas sim, tu pode reprogramar a tua mente. Sim, tu pode sair do estado de não acreditar em ti, de não ter confiança e olhar para tua história de vida, olhar tudo que tu já fez. Gente, nós éramos bebezinhos, a gente não sabia caminhar, a gente aprendeu engatinhando, a gente aprendeu caindo, depois a gente não sabia andar de bicicleta, a gente aprendeu a andar de bicicleta. As mulheres que dirigem, no começo, dirigir era muito desafiador, porque tu tinha que pensar em que marcha colocar, tinha que olhar no espelho, tinha que ligar o carro, tinha que cuidar a embreagem, cuidar o acelerador, cuidar o freio, e parecia que era um monte de coisa. E aí depois tu foi aprendendo, e aquilo ali se tornou fácil. Então estou falando aqui sobre os nossos aprendizados da infância, sobre as nossas crenças limitantes, aquilo que a gente diz pra gente mesmo, porque a gente aprendeu em algum momento que era incapaz ou que não era boa o suficiente. Outra coisa que traz essas crenças de incapacidade ou de não ser boa o suficiente é as comparações que a gente passa, né? Às vezes tu é criada num ambiente onde os pais vão te estimular, sem querer, eles ficam dizendo assim, olha ali a tua prima, como é que a tua prima consegue fazer as coisas, como ela se desenvolve, olha aqui o teu irmão, porque o teu irmão, nossa! E aí cada vez mais aquele adolescente, aquela criança vai se sentindo diminuído.
cresce, vira um adulto, tem todas as condições, e aí quando precisa de força, de coragem, se posicionar, dizer não, tomar uma decisão com clareza, às vezes quem que vem ali no lugar? Vem aquela tua criança interna, que tá magoada, que tá ferida, que não tá confiando em si, que tá se achando a última das criaturinhas. Então, como que na vida adulta tu vai dar conta? Tu vai dar conta de um relacionamento de casal onde precisa de dois adultos, se tem uma parte tua aonde tá vindo essa criança interna? Como que tu vai dirigir um carro, tu vai passar no teste do Detran, se na hora vem aquele nervosismo, vem aquela ansiedade, que às vezes está ligada com a tua criança interna, que sofreu bullying, que foi julgada, que foi avaliada, que disseram para ela que ela não consegue fazer as coisas. Em algum momento a gente vai acredita nessas coisas. A gente recebeu essa programação mental dos nossos pais, dos nossos cuidadores, dos nossos professores, e a gente acreditou nisso. Mas em algum momento da vida, a gente precisa virar a chave. E virar a chave é colocar crenças fortalecedoras. É olhar para ti, ver que tu já cresceu, que tu se desenvolveu, que tu tem experiência. Olha quantas coisas que tu passou que ninguém mais passou, que ninguém sabe o que tu passou. Então a mulher que tu te tornou hoje é fruto de todos os teus aprendizados. Inclusive as coisas ruins que aconteceram te trouxeram também uma sabedoria, te trouxeram mais experiência. Então, cuidar sim da tua criança interna, fazer esse resgate. Isso a gente faz muito na sessão individual da PNL, também faço em grupo no Libertessência. Mas tu olhar para ti e cuidar, começa a partir de hoje a cuidar o que tu fala a teu respeito, o que tu diz para si mesmo. Aí atrás disso que estão as tuas crenças limitantes. Atrás do que tu pensa. O que tu pensa é o que te move. É o que faz com que tu tenha boas ações, é o que faz com que tu tenha bons resultados. É essa questão do comando mental que tu tá dando. E o teu corpo e mente é um sistema só. Então aquilo que tu pensa vai enviar um comando, mesmo que inconsciente, para o teu corpo. Por que a gente tem tanta ansiedade? Talvez a gente tenha ansiedade porque a gente aprendeu quando criança a se sentir assim. Em algum momento o coração disparou, em algum momento tu ficou surpresa com alguma coisa. A ansiedade ela tem uma função muito importante. Ela tem a função de te preparar para os desafios que estão por vir. Então, um certo grau de ansiedade é normal e é bom, porque te deixa alerta, te deixa num momento presente, te deixa conectada. Quando que a ansiedade é ruim? Quando a ansiedade dispara, como um reloginho descontrolado, que tu tá aqui, mas aí tu já fica ansiosa, preocupada no ser, e se acontecer tal coisa, e se eu errar, e se a minha família que vai viajar se acidentar, e se eu não conseguir ir bem naquela entrevista de emprego, e se eu sair na rua e for assaltada de novo, porque tem ansiedades geradas por um trauma após algum evento ou alguma perda familiar. Então, gente, a cabeça da gente, esses são os nossos pensamentos, a nossa inteligência emocional, o nosso controle emocional é muito, muito importante, muito, porque a gente pode sair de um grau de estresse para uma ansiedade maior, a gente pode ir de uma ansiedade maior para uma crise de pânico. Então, olha, e tá tudo dentro, é tudo interno. O mundo externo, ele é como é e ele continua do jeito que continua, e a gente filtra as coisas que a gente vê conforme o que a gente tem dentro. Então, uma pessoa que tem muita ansiedade, quer sair na rua, às vezes tem pânico de estar em público, algo aconteceu que gerou esse trauma. Cuida da qualidade dos teus pensamentos, cuida daquilo que tu só vai descobrir assim, B, como é que eu descubro as minhas crenças limitantes, aquilo que está me impedindo? Através da autoobservação, através de tu pensar assim, nossa, eu tô aqui, eu tô irritada, eu não sei o que aconteceu. Vai no teu dia ali, no momento até onde tu se irritou. Aí talvez tu descubra que foi uma palavra que alguém usou, algo que tu pensou, algo que saiu fora do controle, que te trouxe aquela irritação.
Então é preciso tu ter autoobservação, tu te conhecer, tu pensar, e isso é um processo muito interno, de tu pensar assim, como eu estou, como estão as minhas emoções. Opa, eu tô sentindo irritação, eu tô descontando aqui nas pessoas. Nossa, eu tô me sentindo ansiosa. Não, dá uma pausa aí na história da tua vida, desse dia de 24 horas. Respira fundo e te percebe. Não, mas eu amanheci bem, eu tava bem, por que que agora eu tô ansiosa? Ah, eu tô preocupada com alguma coisa. Não adianta se preocupar. Preocupação é algo que te ocupa a mente antes do tempo. Problema é algo que tem solução. E isso eu aprendi no curso do Mastermind. Aqui também, ó, que eu fiz o curso do Mastermind da Fundação Napoleão Hill, onde a gente trabalha muito a diferença entre preocupação e problema. Então, preocupação é algo que tu pensa, mas às vezes nem é um problema. É algo que a tua própria ansiedade, que a tua própria cabeça tá colocando ali. Quando tu tem um problema, tu tem uma solução. Então, preocupação é aquilo que faz tu pensar. Agora, se tu pensar a nível de qual é o problema? Ah, o problema é que a minha garrafa tá, nesse caso, tá quase cheia, mas ela podia estar quase vazia. Qual é o problema? O problema é que eu preciso buscar mais água. Então, qual é a solução? Buscar água. Eu tô com uma preocupação financeira, a coisa tá apertada. Não adianta não dormir por causa disso. Adianta sim tu ir pro teu computador, tu ir pra uma agendinha, tu fazer um controle financeiro. Porque tem gente que não quer nem enxergar, sabe? Não quer nem enxergar as contas que tem, a fatura do cartão, onde que comprou, o mercado, a farmácia, e aí tá empurrando com a barriga. Mas se tu não enxergar o que entra e o que sai, tu não vai ter controle. Se tu não fizer uma lista para ir no mercado e antes de ir no mercado tu ir com essa lista e tu comprar o que está ali na lista, se o teu objetivo é economizar. Então, problemas financeiros têm solução. Tu também pode pensar o que tu pode fazer para fazer dinheiro, né? O que tu sabe fazer, o que tu gostaria de fazer. A gente sempre, gente, tem que pensar a nível de solução. É uma preocupação? Tá, mas qual é o problema que eu tenho aqui nessa preocupação? E se é problema, qual é a solução que eu tenho? Então, eu tenho uma solução. E aí a gente volta à base de tudo, que é em vez de duvidar de ti, eu sugeri esse livro aqui, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, que o diabo nada mais é do que uma parte da gente que fica ali botando a gente para baixo, derrotando a gente. Isso é uma parte dos nossos pensamentos, é uma parte da nossa forma de agir. Então, confiança. Não adianta se desesperar. Pensa qual é a solução para o teu problema. Foca na tua capacidade de conseguir. Foca num planejamento para fazer isso, numa organização, numa rotina. E aqui eu falo por mim, que quem é autônoma, quem é empreendedora, é muito fácil a gente se perder nos horários, a gente não ter rotina, não ter agenda e chegar no final do dia, aquilo que deveria ser feito, o mais importante que deveria ser feito não foi feito. Quero que alguma partezinha daqui sirva para a tua reflexão, sirva para aumentar a tua confiança em ti mesmo, para quebrar aí algumas crenças do tipo, eu não posso, eu não consigo, eu tô velha demais, isso não é para mim, porque eu estudo muito programação neurolinguística, que é a PNL, e na PNL a gente tem a crença do não merecimento, que parece que é para os outros, mas não é para ti, tu fica sempre por último, ou não se coloca em primeiro lugar, ou a melhor roupa, a melhor comida, nunca é para ti, é sempre para os outros, ou não acreditar que tu pode ter um trabalho bom, é uma crença de não merecimento. A gente tem a crença em relação à capacidade, né? A sensação de que tudo é muito grande, de que tudo é muito difícil, de que tu não vai conseguir, que tu não vai dar conta. E às vezes sim, um desafio, um projeto grande é grande, mas ele é grande até o momento que tu entende, que tu enxerga as peças e tu sabe que tu consegue fazer aquilo ali. E para tu enxergar esse quebra-cabeça, é preciso que tu se sinta capaz, confiante em ti mesmo. A outra crença é de, será que isso é possível ou não é? Porque às vezes parece que é possível, mas não é possível para ti, parece que só é possível para os outros. Só é possível para os outros
andar bem vestido, só é possível para os outros emagrecer. E olha como as tuas crenças limitantes interferem na tua vida. Se tu acredita, eu consigo emagrecer, eu posso e eu vou emagrecer, tu vai se mover em relação a isso. Agora, se tu começa assim, não, mas é tão difícil, ai, mas eu não consigo, ai, mas o meu metabolismo é lento, nossa, mas não, mas eu nem como e engordo. Gente, se tu botar na tua cabeça que tu não consegue, tu não consegue. Então eu te desejo de verdade, tu consiga realizar os teus sonhos, os teus projetos, tu confie mais em ti, tu escute o teu lado que está conectado, que recebe boas influências, que recebe bons pensamentos, o teu lado confiante, o teu lado próspero, o teu lado mais saudável, da identidade de quem tu quer ser, qual mulher tu quer ser, quem tu quer se transformar. E a gente pode sim mudar essas programações mentais que não estão nos ajudando e ter novas programações mentais que nos ajudam. E se tu precisar de uma sessão individual ou para dirigir, para tirar ali o medo, a ansiedade de dirigir, ou para confiança, ter autoconfiança para realizar algum projeto teu, ou algum trauma da infância, alguma coisa aí que tá te atrapalhando, agenda o teu horário, vem fazer tua sessão, tanto presencial quanto online, e também tem o curso Libertessência, que em breve terá a 11ª turma, que é um orgulho, é uma honra ter esse curso do Libertessência. Aqui que bonito, ó. Agradeço a todas as pessoas que votaram em mim, né? Ganhei Mulheres de Ouro na categoria Coaching, que foi onde tudo começou. Hoje eu sou terapeuta, trabalho com PNL e constelação familiar.